São Paulo passou e não peguei quase nada de chuva, mas o meu primeiro dia de pedal no Mato Grosso do Sul mostrou que seria uma briga de gato e rato. Tanto em Mato Grosso do Sul como em São Paulo, são longas as planícies onde é possível ver as nuvens de chuvas ao longe e com isso você administrar o ritmo do pedal, acelerando para fugir delas ou diminuindo, dando tempo para as nuvens cruzarem pelo seu caminho. Saí de Três Lagoas deixando o balneário para trás e segui rumo à cidade de Água Clara. Mas antes de deixar a área urbana da cidade, fui presenteado com a imagem de uma escola com dezenas de bicicletas estacionadas, crianças indo para a escola de bicicleta. Por que não tornar isso mais comum nas grandes cidades? Em 2012, a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo criou um plano que visava fomentar isso. Infelizmente, trocaram o governo e abandonaram o projeto. Uma pena, tomara que ao ler esse livro a realidade já tenha mudado para melhor. Colocando um adendo, em 2025 não melhorou. A cidade de São Paulo sim está lotada de ciclovias, mas mais por pressão da população do que resultado de uma política pública e contínua do estímulo do uso da bicicleta. Lembra do último vídeo onde falei da história de que bicicleta é associada a um veículo de pobre? Ocorre que rolou um movimento nas grandes cidades de pessoas de classe média abrindo mão dos carros para usar o transporte público, a bicicleta, carros de aplicativo, e isso forçou os governantes a darem mais atenção aos ciclistas. Mas ainda estamos longe do estímulo do uso da bicicleta virar uma política pública. Entrei numa ciclovia no Canteiro Central e, como um ciclista experiente, especialista em mobilidade urbana, nunca gostei de ciclovias no Canteiro Central, pois raramente elas têm acessos seguros e quase sempre são mal sinalizadas. Essa em questão tinha algumas sinalizações absurdas. Ao invés de colocar o pare antes da faixa de pedestre, ele está após a faixa, indicando que o ciclista tem que dar preferência ao carro e não ao pedestre. Pior que para os carros não havia nenhuma sinalização, nem para ter cuidado com os ciclistas na travessia. Uma afronta ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu não tenho MBA, mestrado, pós-doc em mobilidade urbana, mas venho estudando muito o assunto. Já dei várias consultorias para empresas que fazem planos cicloviários, para o metrô e a CPTM em São Paulo na construção de bicicletários. O termo especialista em mobilidade urbana pode até ser exagerado, mas apesar de ser algo que eu buscava na época. Mas eu dou bons pitacos sim. Tanto é que até os dias de hoje ainda sou procurado para ajudar em alguns projetos ligados à bicicleta. O artigo 29 do Código de Trânsito diz que os veículos maiores têm que proteger os menores, os motorizados devem proteger os não motorizados e todos têm que proteger o pedestre. Já é o artigo 39 que diz que é o motorista que tem que dar a preferência ao ciclista ou ao pedestre nas conversões e não o contrário. Com isso, além de desrespeitar as leis brasileiras com sinalizações equivocadas, inconscientemente o governo passa uma mensagem ao motorista de que eles têm mais direitos que pedestres e ciclistas, estimulando os motoristas a ignorarem a lei, colocando em risco a segurança dos mais fracos. Isso acaba tornando a ciclovia insegura. Seria melhor que não houvesse ciclovia nenhuma ali. Eu teria medo que meu filho pedalasse nessa ciclovia. Era final do mês de novembro e começo de dezembro de 2010. Mais precisamente, quando eu estivesse dentro do Pantanal, minha amiga Renata Falzoni iria receber na Câmara de Vereadores de São Paulo a medalha Anchieta e um diploma de gratidão em reconhecimento aos mais de 30 anos de luta pelo espaço e valorização da bicicleta como meio de transporte. Claro que se não fosse essa viagem eu estaria lá com ela, mas para marcar presença, gravei um vídeo quando saí de Três Lagoas dentro da ciclovia, justamente mostrando essa aberração acima, que não deixa de ser um dos motivos da nossa luta. Mandei esse vídeo para o assessor do vereador Chico Macena, o autor da homenagem, que passou o vídeo no telão durante o evento. Vamos colocar esse vídeo aqui para vocês verem. Olá, Renatinha, parabéns antes de mais nada aí pelo seu prêmio maravilhoso. Sabe muito bem que eu gostaria muito de estar aí com você, só que infelizmente essa minha viagem, também você sabe muito bem que essa viagem era super importante para mim. Agora eu tô até aqui em Três Lagoas fazendo essa filmagem. Quando você estiver recebendo esse prêmio, provavelmente eu vou estar no meio do Pantanal, incomunicável, não sei como é que é sinal de celular lá e tudo mais, mas eu queria deixar essa mensagem aí para você, para parabenizar em nome meu, em nome do Instituto CicloBR. A gente sabe o quanto você foi importante para nossa luta. Eu me lembro exatamente quando a primeira vez que eu vi alguma coisa de ativismo era justamente você de mão dada numa foto no jornal. Não lembro agora com quem estava com você, mas você estava de mão dada na frente do carro do Pita, reclamando. Também nem me lembro direito sobre o que era. Eu falei, poxa, tem uns malucos aí que defendem a gente, que barato. E
E a partir daí começou toda essa história. Você sabe muito bem que você foi uma pessoa que catalisou muita dessa energia. E é isso, a gente tem que continuar. A gente reclama que a gente quer ver o fruto das nossas conquistas em vida, né? A gente vai ter que lutar mesmo para isso. Vamos continuar nessa batalha. E quem sabe assim inspirar até outras pessoas, outras cidades, pessoas do Brasil inteiro a também estar nessa luta, para não ver injustiças como essa. Eu estou numa cidade, por exemplo, aqui de Três Lagoas, onde só tem bicicleta, a maioria das pessoas andava de bicicleta, só que começou a ser dominada pela moto. Por quê? Porque a bicicleta é maltratada, a gente é obrigado a ver sinalizações tipo essa aqui. Você tem uma faixa de pedestre, você tem um pare, não para o pedestre, mas para o carro, ou seja, os caras fazem uma ciclovia contra a lei de trânsito, contra o Código de Trânsito brasileiro. E o ciclista aqui, ele para mesmo pro carro. Ele não para pro pedestre, mas para pro carro. Então, é contra essa injustiça que a gente luta. A gente não luta só para ter bicicleta na rua, a gente luta contra a injustiça que é causada por causa dessa sociedade do automóvel, que acaba impondo pra gente, de certa maneira, que o carro é melhor do que os outros, quem tem carro é melhor, que tem mais direitos. E não é isso que a gente quer. Então vamos continuar nessa luta aí, força, parabéns novamente, e eu espero que a gente possa inspirar cada vez mais pessoas a pedalar com dignidade, a lutar por uma cidade mais justa, mais humana. A gente sabe que uma cidade que é boa para o ciclista, ela acaba sendo boa para todo mundo. Então vamos continuar nessa luta aí, você pode contar comigo e vamos aí, porque agora eu tenho que pedalar porque eu quero chegar lá no Pantanal. Tem muitos meses ainda aí, tem uns 2 meses de viagem pela frente. Parabéns, Renatinha, valeu e a gente se vê. Abraço aí, abraço a todo mundo aí que está assistindo esse vídeo também. Parabéns. Foram mais de 10 quilômetros pedalando apenas dentro da cidade, sendo que boa parte do trajeto por ciclovias. Logo que acessei a rodovia, uma cena triste. Encontrei um enorme tamanduá-bandeira atropelado. A velocidade máxima na rodovia é de 80 km por hora, mas são raros os motoristas que respeitam esse limite. E tenho certeza que se os limites fossem respeitados, metade dos 8 tamanduás que encontrei atropelados nesse trecho estariam vivos. Saí tarde de Três Lagoas por volta das 11 horas, isso na hora de São Paulo, pois o Mato Grosso do Sul tem 1 hora a menos de fuso horário, portanto na hora local ainda eram 10 da manhã. Não atrasei meus relógios para poder me comunicar com o pessoal em São Paulo, e isso acabou causando várias confusões durante a viagem. Como seriam 140 km até Água Clara, pensei em pedalar até o Rio do Pombo, onde havia um ponto de apoio, e dependendo do horário que chegasse, eu esticaria ou não até Água Clara. Isso faz parte da técnica que eu uso para definir a distância que eu vou pedalar num dia. Sempre tem um plano A, um plano B, um C, um D e por aí vai. Ou seja, um alfabeto inteiro. Se um plano não dá certo, sempre tem outro na manga. Não fiz muitas paradas, até porque a paisagem não tinha tantos atrativos. Encontrei vários córregos cortando a estrada. Segundo algumas pessoas de Três Lagoas, eram rios de água limpa. E se eu quisesse, eu poderia beber dessa água, mas ainda assim estava meio receoso. A paisagem era dominada por fazendas de gado e florestas de pinheiros. Grande parte dessa madeira é usada para abastecer as madeireiras da região. De qualquer forma, era melhor do que percorrer aquele mar de cana do estado de São Paulo. Mesmo sem realizar longas paradas, curti demais pedalar ouvindo tantos periquitos, passarinhos, um mais colorido que o outro. As siremas cantando, tucanos dando rasantes, casais de arara me acompanhando na estrada. Já estava reconhecendo até o canto e o grito de alguns animais. Cheguei ao Rio do Pombo às 15 horas no meu horário. Quer dizer que ainda teria 5 horas de luz natural para percorrer os 60 km que restavam até Água Clara. Lá eu almocei uma Coca-Cola de 1 litro e 2 pedaços de queijo. Depois saí correndo, pois uma enorme nuvem de chuva vinha do norte em minha direção. Como seguia para o oeste, acelerei para escapar dela. No resto do trajeto, segui desviando das nuvens de chuva. Peguei alguns pingos que em nada atrapalharam. Pelo contrário, a chuva nem é um problema tão grande. Usando roupas dry e a papete com clipe, sem a necessidade de meias, quando encontrava um rio, bastava eu tirar o boné e eu entrava com roupa e tudo. Saía ensopado, dava uma torcida na camiseta e em 15 minutos já estava seco.
seco. A preocupação era apenas com os equipamentos. Para os alforjes eu colocava a capa de chuva. A bolsa de guidão também tinha capa. Já o GPS era a prova d'água. O calor é intenso. Infelizmente não levei um termômetro na minha viagem, mas constantemente a temperatura era superior a 30 graus. Nessas condições, se a chuva não é acompanhada por relâmpagos, ela passa a ser uma grande aliada. Nesse dia faltavam 8 km para o meu destino e vinha uma enorme nuvem de chuva sobre a cidade de Água Clara. E mais uma vez a chuva não me pegou no trajeto e superei minhas expectativas, pois cheguei em Água Clara às 18 horas. Como havia economizado um bom dinheiro acampando nos últimos dias e como iria tentar um pedal de 200 km no dia seguinte, resolvi dormir numa pousada, até porque não gastaria mais dinheiro com hospedagem até sair do Pantanal. Pedalar é sempre bom, só não é melhor do que o like que você deu ou vai dar nesse vídeo. Como o governo da sua cidade trata o ciclista? Conta aqui nos comentários e caso a sua cidade tenha algum bom exemplo de política pública, conta pra gente. Se inscreve no nosso canal, vamos deixar um parâmetro aqui. O livro tem um total de 10 capítulos no geral. Cada vídeo é um subcapítulo dentro de um capítulo. Agora, por exemplo, é o capítulo do Mato Grosso do Sul. Se a gente tiver uma meta de 10 mil inscritos por capítulo geral, já era pra gente estar perto dos 25 mil inscritos. Se falta muito para alcançar essa meta, dá essa força aí, mas se já passamos, se inscreve aí pra gente comemorar. Aqui nesse vídeo você vai conferir como foi minhas férias de 3 dias em Três Lagoas. E aqui, como Deus Ícaro, meu destino é o sol. Mais um dia de pedal com brutalidade. Um forte abraço e até breve.